verdade liberta. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito interessante e muito falado, principalmente na internet. Quem é o corpo governante para as testemunhas de Jeová? Por que eu escolhi fazer um vídeo sobre este tema? Porque muitas pessoas fazem duras críticas ao corpo governante, principalmente pessoas, né, que já foram testemunhas de Jeová e por algum motivo se rebelaram, né? E hoje elas criticam. Então, para você que não é testemunha de Jeová, eu vou explicar um pouco melhor quem é o corpo governante. E para você que é testemunha de Jeová, fique neste vídeo até o final, que eu quero deixar um recado muito importante para você também, tá bom? Então, primeiramente, aqui deixa claro, né? Deixei aqui um bloco de notas mostrando que o corpo governante é um pequeno grupo de cristãos maduros que supervisiona as testemunhas de Jeová em todo o mundo. O trabalho deles envolve duas coisas principais, né? Supervisionar a preparação da instrução bíblica recebida por meio das publicações, reuniões e escolas das testemunhas de Jeová e administrar a obra das testemunhas de Jeová no mundo inteiro, o que inclui supervisionar a obra de pregação e como os donativos são usados. E nós vemos claramente que o trabalho que está envolvido, né, por responsabilidade deles, estão sendo muito bem feito. Por quê? Porque não falta alimento espiritual para o seu povo. Quando nós entramos nas redes oficiais da organização, jw.org, ou você que vai numa reunião, você vê claramente quanta instrução maravilhosa, né, que nós recebemos. E os donativos também são utilizados de forma maravilhosa, né? Você que tem um salão do reino, você que pega as publicações, né, e não paga por elas, você que está aí dentro do salão às vezes acompanhando as nossas reuniões, nunca deu um donativo, ninguém nem sabe se você deu ou não, porque ninguém te cobra nada e a obra está funcionando perfeitamente, maravilhosamente, por meio do escravo fiel e prudente, o corpo governante. O corpo governante segue o modelo deixado pelos apóstolos e os anciãos em Jerusalém no primeiro século, que tomaram importantes decisões em nome da inteira congregação cristã. Assim como esses homens fiéis, os membros do corpo governante não são líderes da nossa organização. Eles buscam a orientação da Bíblia, reconhecendo que Jeová Deus designou Jesus Cristo como cabeça da congregação. Então eles deixam claro que quem realmente é o cabeça da congregação é o nosso Senhor Jesus Cristo, como diz em 1 Coríntios 11:3, Efésios 5:23 e também outros textos que eu vou citar aqui com vocês. Mas a grande questão é o seguinte, aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz o seguinte: sede obedientes aos que tomam a dianteira entre vós, e sede submissos, pois vigiam sobre as vossas almas como quem há de prestar contas. Então, o corpo governante, toda a dianteira da organização de Jeová, tem uma grande responsabilidade em suas mãos. Eles estão tomando conta das ovelhas de Jeová. Eles estão aí na dianteira dessa organização. E eles vão prestar contas por isso. Então, será que nós temos o direito de criticar as pessoas que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou na dianteira da organização? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer a si mesmo. Muitos que ficaram algum tempo sendo alimentados pelas instruções verdadeiras por meio do escravo, hoje fazem duras críticas aos mesmos. Ficam buscando erros em cada suspiro que dão. Mas será que isso é a atitude de um verdadeiro cristão? Será que a Bíblia deixa exemplos de pessoas perfeitas que foram designadas por Jeová para tomar conta do seu povo aqui na terra? Então eu vou deixar alguns exemplos para vocês aqui de pessoas em que Jeová ungiu, não é? Diretamente ou indiretamente para tomar conta das ovelhas dele. Então o primeiro exemplo que eu queria deixar para vocês foi Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, né? Por meio de uma linhagem, né? Primeiro foi Melquisedeque, mas depois veio Arão realmente como o primeiro dos levitas. E Arão, ele desempenha um papel significativo na história do bezerro de ouro, exatamente. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo os mandamentos de Deus, o povo impaciente pediu a Arão que fizesse um Deus para libertá-los da ausência de Moisés. Arão cedeu à pressão do povo, contribuiu para a criação do bezerro, um ato que desagradou muito a Deus e trouxe sérias consequências para os israelitas. Será que Deus destruiu Arão? Nós vemos claramente que não. Deus perdoou o que Arão fez e o colocou como sumo sacerdote. Moisés, nós sabemos que foi um líder da nação, né?
ele que liderou para tirar o povo do Egito. Jeová deu uma grande responsabilidade em suas mãos. Só que, em alguns momentos, ele perdeu a paciência. E entre algum desses momentos, em Números capítulo 20, versículo 12, diz claramente que Moisés desobedeceu a Deus ao ferir uma rocha para obter água. A grande questão não foi ele ferir a rocha, né? Mas foi não dar glória a Jeová. Ele fez como que se ele estivesse dando água para o povo e não glorificou Jeová. Jeová ficou muito triste com essa situação e acabou que não deixou ele entrar na terra prometida. Mas ele é um grande exemplo de fé para nós. E não foi por causa de um erro que ele foi deixado para trás aos olhos de Jeová. Davi é um caso muito claro, né? Acho que você já conhece, principalmente você que é testemunho de Jeová e até você que não é. Tudo que ele fez, né? Cometeu adultério com Batseba, orquestrou a morte de Urias, se arrependeu, sofreu as consequências, mas ficou no poder. E Jeová ainda comparou, né? Falou várias vezes assim para outros reis que não foram fiéis. Falou assim, você não foi fiel igual ao meu servo Davi. Então nós vemos claramente que Jeová o perdoou, né? E Jeová deixou ele como rei. Jonas, um profeta designado por Jeová, não queria levar a mensagem para Nínive, fugiu da mensagem, foi para outro lugar. Jeová poderia simplesmente ter destruído Jonas, pegado outro profeta, mas não. Ele teve paciência com Jonas e depois Jonas fez a sua missão, cumpriu a sua missão em Nínive. E ainda por cima, quando Jeová não destruiu a cidade, ele ainda se chateou, ficou bravo com Jeová, porque Jeová não tinha feito isso. E Jeová foi lá realmente de maneira mansa, misericordiosa e mostrou para Jonas que não era assim que tinha que se pensar, né? Nós vemos também, agora no Novo Testamento, a briga de Paulo e Barnabé, né? Duas pessoas que tomavam a dianteira da obra, assim como corpo governante. Eles tiveram uma briga séria. Chegou ao ponto de cada um seguir caminhos diferentes. Aqui em Atos capítulo 15, versículo 36 ou 41, mostra o que aconteceu. Em Atos 15, 39, mostra aqui, né, que eles separaram da viagem. Então, imagina hoje, né, se um grupo de apóstata visse acontecendo um negócio desse com a dianteira da Organização de Jeová, né? Ia dar matéria pra internet por pelo menos uns 10 anos aí, né? Pedro, gente, o apóstolo Pedro, além dele negar Jesus 3 vezes... Em Gálatas capítulo 2, versículo do 11 ao 14, mostra que ele ignorou os gentios ao se separar deles, sendo repreendido por Paulo por essa atitude discriminatória. E o mais interessante é que quem recebeu a instrução de Jeová por meio do Espírito Santo, que era para pregar para os gentios, foi Pedro. Exatamente. Não foi outro apóstolo, foi Pedro. E mesmo assim, em um momento de fraqueza, ele ignorou os gentios e ficou... destratando deles, né, a ponto de só ficar conversando com os judeus de sangue na época, né? Muitos dos citados acima tinham ativamente o Espírito Santo agindo neles. Diferentemente de hoje, o corpo governante tem que buscar diariamente conhecimento bíblico e o zelo por encontrar as verdades bíblicas e cuidar de mais de 8 milhões de irmãos com culturas e costumes diferentes. Meus amigos, prestem bem atenção. A obra de Jeová, sem dúvida alguma, está sendo muito abençoada. Como testemunho, suas maravilhosas obras. O corpo governante está fazendo o melhor que pode na medida do possível, pois são pessoas imperfeitas, assim como os servos fiéis do passado, com dificuldades comuns a qualquer ser humano. Então, antes de você ficar procurando pelo em ovo, criticando algumas atitudes que o corpo governante toma ou deixa de tomar, analise o contexto geral. Veja o tanto que Jeová tem abençoado a obra dele aqui na Terra. É notável, gente, que não existe outra organização terrestre que leva o nome de Jeová, que é conhecida pelo seu nome, assim como diz em Atos capítulo 15, versículo 14 e 15. Aqui, em Atos 15, 14 e 15, é uma clara profecia ao nosso povo, ao povo de Jeová. E esse povo... é o povo que tem, pela sua dianteira, o corpo governante. Lembrando sempre que Cristo é a cabeça do corpo, que é a congregação. O próprio corpo governante deixa claro isso. Só que, quando você desrespeita os membros do corpo governante, fala mal, difama, é o que diz aqui em Mateus capítulo 25, versículo do 44 ao 46. Eu vou ler na íntegra para vocês aqui, ó. Então, eles também responderão: Senhor, quando foi que o vimos com fome, ou com sede, ou com um estranho, ou nu, ou doente, ou na prisão, e não o servimos? Então ele lhes responderá: eu lhes digo a verdade. O que vocês não fizerem a um desses menores, a mim não fizeram.
Eles partirão para o decepamento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então você que destrata, maltrata os irmãos que estão na dianteira da organização, a ponto de ficar falando mal, usar a imagem dessas pessoas, você é que nem essa imagem aqui, ó. Você é um lobo em pele de cordeiro. Você está fazendo o papel que Satanás faz, de caluniar, de se opor à verdadeira organização. Então pense nisso. Você que está fazendo isso e você que às vezes consome um conteúdo desse, não dê margem para o diabo, gente. Sabe, muitas pessoas aí na internet às vezes vêm com conteúdo falando: eu sou cristão, eu amo a Jeová, mas o corpo governante faz parte da organização de Jeová. Jeová sempre deixou pessoas na dianteira. A organização sempre foi uma organização. E uma organização precisa de pessoas na liderança, pessoas para fazer o trabalho. Sempre foi assim. Desde o começo, né? Eu dei exemplos aqui, Moisés, aí teve outros, depois os reis, depois os sacerdotes, os sumos sacerdotes, depois os 12 apóstolos, o apóstolo Paulo, pessoas que tomavam a dianteira da organização. Será que essas pessoas eram perfeitas? Será que essas pessoas nunca erraram? Não foi por causa de um erro ou outro que eles cometeram que Jeová tirou eles desse posto. E se o erro for grave, eu garanto para você, quem vai tirar essas pessoas de lá será nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o cabeça da congregação. Não é você que vai fazer isso, tá? Então existem apenas duas opções. Ou você aceita que a única religião que realmente leva o nome de Jeová e prega o verdadeiro evangelho são as Testemunhas de Jeová hoje. E essa religião tem uma liderança que devemos respeitar. Essa liderança é o corpo governante. Ou você pode fazer outra coisa. O quê? Encontre outra religião, tá? Ou, vou ter que colocar aqui, ó. Ou funda outra religião, ó, que preencha os requisitos mencionados acima e seja feliz se conseguir. Vamos ver até que ponto Deus vai abençoar essa obra, como tem abençoado a organização de Jeová. A você que viu os conteúdos de opositores e caluniadores, analise os relatos acima citados. Veja se em algum momento os servos fiéis do passado foram perfeitos em todas as suas decisões. Analise se o corpo governante tem que ser perfeito, assim como muitos opositores exigem. Pense nisso. Pense nisso. Aí você vê também duas coisas que eu quero deixar bem claro aqui no final desse vídeo. O objetivo hoje da organização de Jeová é transmitir a verdade para o mundo inteiro. E isso tem sido desde quando ela se fundou. Sempre transmitir a verdade da Bíblia. Ela está preocupada em fazer Bíblias em novos idiomas, em levar mensagens de encorajamento, mensagens de esperança para as pessoas. Esse é o objetivo da organização de Jeová, a verdadeira organização de Jeová. Agora veja qual é o objetivo das pessoas que são opositoras a essa organização. O que eles têm feito? Além de causar discórdia, controvérsias, colocar as pessoas uma contra as outras, falar mal da dianteira. Nós vemos casos na Bíblia de pessoas que fizeram isso, como Corá, foram destruídos por Jeová. Então, o fim dessas pessoas serão trágicos se elas não mudarem esse proceder. A Bíblia deixa claro que pessoas que são contra a organização de Jeová dessa forma irão para o decepamento eterno. Você, quem sabe não dá tempo de você mudar, você que faz isso. E você que às vezes está em dúvidas, analise tudo que eu falei. Tome cuidado, com o lobo em pele de cordeiro, porque o nosso Senhor Jesus Cristo tem abençoado muito a sua obra. E ele tem usado, e muito bem, a dianteira da organização, que é o corpo governante.